Mas a gente vai ter autores, né, como o professor Walter Braha, que vão tecer teorias críticas específicas, né, uma teoria crítica, uma sociologia crítica do esporte. Né? O professor Walter tem um artigo lá da década de 1980, cujo título é A Criança que Pratica Esporte Aprende as Regras do Jogo Capitalista. E aí ele vai fazer críticas e vai associar o esporte de rendimento, a lógica do esporte de rendimento, de ter que vencer, de ter que essa ideia toda do rendimento pelo mérito, meritocracia, né? O atleta vive do próprio rendimento, através do esforço próprio que ele vai treinar, o que mais treina, mais obtém resultados, né? E ele vai associar o professor Walter, né, a lógica do esporte de rendimento com a lógica da sociedade capitalista, né, do sistema capitalista de condução política social. Então ele faz essa crítica, né, e é uma crítica que foi bem forte na educação física dos anos 80, 90, e alguns grupos continuam vendo essa perspectiva. Então o Walter ainda relaciona, né, esse ponto eu acho interessante, né, importante para vocês perceberem aqui, o esporte na escola com o esporte da escola. Então, o que é isso? O esporte na escola, na perspectiva desse autor, né, seria o esporte com a própria lógica do esporte de rendimento, né, que ele associa à lógica da sociedade capitalista, levado para dentro da escola. Então, aquele esporte que a gente assiste na televisão tem determinadas características que nem sempre são as mesmas que seriam apropriadas para o ambiente escolar, né? Às vezes, algumas características do esporte profissional, ou mesmo do esporte olímpico, com toda a sua condução pretensamente ética, né, tem características que não são as melhores para a escola. Né? Por exemplo, e aqueles alunos que não têm tanta facilidade, né? Não tem porque na vida a gente tem, invariavelmente a gente vai ter facilidades e dificuldades para determinadas coisas, né? Tem um aluno que vai ter facilidade para matemática, ele é bom de número, outro é facilidade em português, ele é bom para escrever, e o outro que vai ter a facilidade para a prática esportiva, né? Para a educação física, especificamente na prática esportiva. Mas aqui, e tem os alunos que vão ter as dificuldades. Né? A lógica do esporte de rendimento a premiação e a valorização é em cima daquele que tem a facilidade e que obtém aperfeiçoamento pelos méritos. Né? Então, aquele que treina mais, mas que também tem mais propensão a ter facilidade com aquilo. E aqueles alunos que têm mais dificuldades ficariam à margem, né? Se você pegar a lógica no esporte, eu mesmo fui atleta, né? Se eu não treinasse tanto, por outros fatores que geraram dificuldade, por exemplo, eu fui atleta de basquetebol a princípio, né? Até os 13 anos de idade. Como eu não cresci o suficiente também, além de não treinar tanto quanto todo mundo, né? Não era o que mais treinava, mas também não cresci o suficiente, então eu não tinha condição de ser um jogador titular, então eu ficava na reserva. Aquilo foi me chateando, eu fui procurar outra modalidade esportiva. Na escola a gente não deveria trabalhar com essa lógica, né? A gente deveria dar atenção tanto para o aluno que tem facilidade, a gente não vai deixar de dar atenção para o que tem facilidade, mas também tem que ensinar o que não tem facilidade. Então, a lógica do esporte de rendimento, o esporte na escola, né, você pegar o esporte de rendimento e colocar ele na escola, por isso o esporte na escola, não seria apropriada. Né? Para esses autores,
o esporte precisaria ter um tratamento pedagógico, então precisaria se criar o esporte da escola, né? Isso aí é a diferença, né? Precisa de um esporte propício para o ambiente escolar, que leve em consideração as necessidades e características das crianças e suas diferentes faixas etárias. Tem um outro autor aí, Eleanor Kunz, né, que ele destrincha aí as características do esporte de alto rendimento, ou que ele chama também de esporte do leque olímpico. Quais são os códigos e valores, as características, né, principais desse esporte de rendimento que ele identificou. Então, a primeira seria a sobrepujança do outro, no esporte de alto rendimento, do leque olímpico. Um aspecto muito importante é, claro, o próprio rendimento para que você consiga sobrepujar, passar por sobre, né? Passar por cima, superar o outro. Seja diretamente, seja indiretamente. Diretamente é você vencer ali aquele evento esportivo. Indiretamente é você obter um índice, um recorde, um tempo superior, né? Melhor do que o outro. Então, assim, para essa comparação objetiva aqui, nem sempre a gente precisa trabalhar em todos os momentos nessa lógica, né? Então, ligado à sobrepujança do outro, a gente teria também as comparações objetivas, que é isso, sempre comparando índices, tempos, recordes. Um outro aspecto que ele enuncia e critica também, né, como característica do esporte de rendimento, que não seria adequado nem para a escola nem para o lazer, seria a especialização. Muitas vezes, especialização precoce, né? Em algumas modalidades esportivas, as crianças já começam a se especializar naquele gesto motor específico muito prematuramente. Isso não faz bem nem para o desenvolvimento motor, mais holístico, mais amplo, né? Então, essa especialização também, né, não é apropriada para a escola. Porque na escola, por exemplo, o esporte da escola deveria dar diferentes possibilidades, né? Abrir o leque de possibilidades para os alunos. Eles devem aprender várias manifestações esportivas, vários esportes, e não se especializar, se ultra especializar apenas em um. Já no esporte do rendimento, de rendimento ou do leque olímpico, não há outra escapatória. Um atleta que é atleta de alto rendimento em determinada modalidade, futebol, ele não pode treinar basquete, vôlei, natação, né? Aquilo vai atrapalhar o próprio rendimento, vai poder se machucar, e ele não vai conseguir ter alto rendimento nas duas modalidades. Então ele vai ter que treinar só aquela lá, só aquele gesto, só aquilo lá. Então para a escola e para a formação escolar isso aí também não seria adequado, né? A outra é a que eu já mencionei em alguma medida, essa questão do selecionamento, né, de você selecionar. Por exemplo, quando vai para jogos escolares, jogos estudantis, né, as competições escolares, esportivas, os professores selecionam os melhores atletas com base no rendimento esportivo. E nem sempre todos os alunos que gostariam de estar presentes, que deveriam ter o direito de estar presentes, podem estar presentes, porque a lógica segue a lógica do esporte de rendimento, na qual somente os melhores conseguem chegar no topo da pirâmide. No esporte escolar, a gente deveria dar mais oportunidades, né? Possibilitar a inclusão e a participação de mais alunos, independente do nível de rendimento deles, né? A gente deveria abrir espaços, tempos e não somente fechar o topo da pirâmide. Isso é uma pirâmide invertida, que abrisse cada vez mais as possibilidades de participação dos alunos, em detrimento dessa seleção. Tá? E a instrumentalização que tem relação ao gesto motor também, né? Vai ser cada vez mais específica, né? Ao invés de educação física a ofertar um repertório de desenvolvimento motor, de possibilidades motoras, amplo, sortido, né? Para o esporte de rendimento, ela tem que instrumentalizar, tem que se focar aquele rendimento, tem
aquele treinamento tem aquela intenção do rendimento, a intenção é da vitória na modalidade esportiva, não é na possibilidade de enriquecimento cultural, desenvolvimento motor, social, psicológico do aluno. Então, a intenção não é favorecer o aluno, mas sim favorecer a vitória esportiva. Então, essas são algumas lógicas que esses autores entendem que, apesar do esporte de rendimento ser um dos grandes elementos de legitimação da educação física na escola e gerar influências na forma de condução da nossa educação física, a gente tem que entender esses elementos, ajudar a pensar que tipo de esporte a gente tem que ensinar, né? Não é o mesmo esporte que é assistido na televisão, né, do profissional e do leque olímpico. O esporte tem que ter um tratamento pedagógico. Então, para fechar aqui sobre as influências do esporte e rendimento, trago mais um autor, né, para a gente trabalhar um pouco com os teóricos que fizeram pesquisa com o esporte, alguns deles aí. Mark Paul Stiger, ele fez uma pesquisa de doutorado que foi estudar o esporte no lazer. Em alguma medida eu vou abordar aí o lazer. E ele percebeu, né, ele estava, antes de falar o que ele percebeu, ele estava querendo entender se o esporte era uma coisa homogênea, homogeneidade do esporte, né, se era homogêneo, se era igual, sempre igual, homogêneo, que tem coerência, igual, né, bem definido, não tem incongruências, não muda, não tem diferenciações, ou se ele era heterogêneo, né, variava em função do contexto, essa heterogeneidade do esporte. Ele percebeu no estudo dele de doutorado, ele foi estudar doutorado em Portugal, na cidade de Porto, isso no início da década de 2000, ele percebeu que sim, o esporte era heterogêneo. Em função do contexto, os códigos e valores aí, né, as características do esporte variavam, principalmente de intensidade, né? Então, ele estudou vários grupos de esportistas no lazer, né, uma pelada, o baba, né, que chama o baba, que jogava na praia, um futebol semi-profissional, né, futebol de várzea, e também um vôleizinho bem adaptado lá, que era 3, 4 contra 4, 3 contra 3 na praia, com uma redezinha na outra altura. Ele entendeu, mesmo no lazer, em cada grupo desses, os elementos, né, os que dão característica ao esporte, como, por exemplo, o rendimento, ou a socialização, se o cara é gente boa, ou é cara, né, não muito conveniente, isso variava. Então, por exemplo, no vôlei lá que eles jogavam, era um esporte, vôlei, estavam jogando vôlei, né, adaptado, mas era um vôlei, né? O rendimento era importante, né? Para o cara poder jogar, ele tinha que saber jogar vôlei. Se ele não soubesse jogar vôlei, ele não podia participar lá, ele tinha que ter algum rendimento. Era o aspecto mais importante. Outra coisa, vencer aquele jogo não era também o aspecto mais importante. No esporte de rendimento, vencer é super importante, né? É fundamental. É um código, é uma característica do esporte importante. Você não vai assistir seu time, não, muito menos vai ser como um jogador profissional, entrar numa partida para perder. Você precisa ganhar, que aquilo vai ser o seu ganha-pão, vai gerar emoções, etc. Nesses esportes no lazer, nem sempre vencer é tão importante assim. Um jogo bom, que era considerado um jogo bom no lazer, por exemplo, era mais um jogo equilibrado do que o jogo fácil. Então, ele percebeu que o esporte é heterogêneo. O esporte não precisa ser sempre igual. A gente pode adaptar. Então, na escola, né, trazendo essa ideia para a escola, na escola a gente precisa mudar a forma de condução desse esporte.
Então, lembrando, o esporte é um elemento de legitimação da educação física na escola, ele garante a nossa presença lá, porque a sociedade entende que o ensino do esporte é importante. Mas nós somos os experts para poder ensinar o esporte e temos que perceber que o esporte que a população entende que é o esporte, aquele que ela assiste principalmente na televisão, não é necessariamente o esporte adequado para o ensino da educação física na escola. A gente precisa dar um tratamento pedagógico, tem que ver o que as crianças precisam em cada faixa etária, para cada modalidade esportiva. Então, a gente tem que reinventar o esporte.